Mas isso rende, não? Obrigada, doutor Rodrigo, por ter vindo. Um prazer. Quem tem mais direitos, quem tem mais deveres? Inquilinos ou proprietários? Acho que são parte a parte, né? Cada um tem os seus direitos e deveres. Eu acho que quem é inquilino acha que é o proprietário, quem é proprietário acha que é o inquilino. O inquilino acha que está sendo injustiçado, o proprietário também acha que devia receber mais por aluguel, então... Mas é uma percepção equivocada, né, doutor Rodrigo? Com certeza, é uma percepção equivocada, uma vez que a gente tem uma legislação pertinente e existem os direitos e deveres parte a parte. Então, vamos ver as perguntas que os telespectadores mandaram para a gente. Primeira pergunta foi enviada por Suzana. O que o inquilino pode e não pode fazer no condomínio, no imóvel? Então, o inquilino, ele vai se subrogar dos direitos que aquele proprietário tem. Então, ele tem que fazer a mesma coisa que o proprietário, só que o que é transferido para ele é a posse. Então, ele pode usufruir como se ele fosse o proprietário. O proprietário pode ir na piscina? Ele também pode. Ele pode usar as áreas comuns. Tá. Ele pode realizar a posse. A propriedade tem algumas características. É usar, fruir e dispor. Como é que é? Usar, fruir e dispor. Então, o proprietário continua com a propriedade do bem. Ele pode vender esse bem locado, mas ele transfere o uso desse imóvel para o inquilino mediante algumas condições. Tá. Então, a relação dele é com o condomínio. Porém, esse inquilino também está dentro de uma outra figura jurídica, que é o condomínio edilício. Então, ele tem alguns deveres e direitos perante o condomínio. Tem perante o proprietário e tem perante o condomínio. Entendi. Então, perante o condomínio, ele pode fazer as mesmas coisas que o proprietário faria de utilização de áreas. Tá? Questão legal, por exemplo, ele não pode votar na assembleia, isso é um direito exclusivo do proprietário. Tá. Ele tem algumas características... Não pode sublocar, imagino eu. Não pode sublocar, salvo se previsto em contrato. Tá. Próxima pergunta foi enviada pelo Marcos. O inquilino deve cumprir as normas do regimento interno, mas ele deve ir às reuniões do condomínio? Ele deve cumprir todas as normas do regimento interno, porém, ele tem que saber que, caso ele não cumpra uma norma, é o proprietário que vai ser ali multado. E depois ele vai transferir, o proprietário vai transferir para ele a responsabilidade do pagamento. Tá. Agora, ele pode ir às reuniões, mas nem sempre ele pode votar. Então, legalmente, a reunião é exclusiva de condôminos, de proprietários. Não pode ir legalmente, né? Estamos falando legalmente, ele não pode ir na reunião? Ele não pode ir, ele pode ir munido de uma procuração, representando os interesses. Não obstante ele pague as despesas ordinárias, que são aquelas de custeio do dia a dia, legalmente, desde o advento do novo Código Civil, ele não pode mais estar ali. Por quê? Porque a Assembleia é local exclusivo de condôminos. Ótimo. Próxima pergunta é enviada pelo Luciano. Sempre tive essa dúvida de quem é a responsabilidade de pagar o IPTU. A responsabilidade legal do pagamento do IPTU é de quem? Do proprietário. O Código Tributário diz que o proprietário tem essa obrigação. Porém, contratualmente, o proprietário transfere essa obrigação para o inquilino. Então, o inquilino fica responsável pelo pagamento enquanto estiver usufruindo do bem. Porém, caso esse inquilino não pague, quem vai ser acionado pela prefeitura é o proprietário. Patrícia pergunta, o inquilino pode usar todas as áreas comuns? O inquilino pode usar todas as áreas comuns nas mesmas condições do proprietário do imóvel. Então, se o proprietário do imóvel puder trazer convidados, o inquilino também pode. O inquilino vai poder realizar tudo que o proprietário puder realizar. Porém, ele vai ter algumas restrições se tiver algo específico. Por exemplo, o inquilino não vai na assembleia, mas ele pode usufruir das áreas comuns. Então, se o proprietário tiver que pagar, ele também tem que pagar para usar a área comum ou para levar um convidado. Uma taxa para salão de festas e tal. Walter pergunta, no caso de locação por temporada, quais os direitos daquele que aluga o imóvel? Então, a locação por temporada, existem hoje no mercado alguns aplicativos que a pessoa acaba usufruindo dentro de um imóvel. Acaba realizando uma locação que, na verdade, não é só uma locação por temporada, é uma hospedagem. Então, a hospedagem é exclusiva de meios de hospedagem, porque dá uma conotação comercial para aquela situação e um prédio residencial não se presta a essa situação. A locação por temporada, a lei traz a possibilidade de você ficar
no imóvel em até 90 dias. Isso não desvia a finalidade, a destinação do uso. O que desvia é uma locação por hospedagem em curtíssimos períodos de tempo. Tá, mas então, por exemplo, se eu alugar uma casa na praia por um mês, é aluguel por temporada? É aluguel por temporada. Tá, e quais são os meus direitos como inquilina? Você vai ter os direitos que tiverem elencados naquele contrato. Tá. E vai poder usufruir das áreas comuns, tá, transferindo essa situação. E quando você fala curtíssima temporada, é o quê? Uma semana? Tá. Que daí esses sites que fazem, tá. Exatamente. Entendi. Próxima pergunta é enviada pelo Rubens. O condomínio residencial pode vetar aluguel de temporada? Pelo visto, aluguel de temporada é uma questão com muitas dúvidas, né, doutor? O problema não é a locação por temporada. O problema é que as pessoas que fazem a locação por hospedagem entendem que é temporada, porque a locação por temporada pode ser uma semana. Sim. Então, a temporada, na verdade, está caracterizada como uma pseudo-temporada. É, na verdade, um disfarce para hospedagem que não pode ocorrer dentro de um prédio residencial. Tá certo. Vou agradecer muito, assim, acho que a gente respondeu muita coisa, mas alguns assuntos ainda ficaram... tem alguma coisa que aparece muito no consultório, no escritório que a gente não tratou aqui? Então, esses problemas de convivência, por exemplo, se o inquilino pode ter animais ou não pode, se o proprietário pode ou não pode proibir, então são... mas aí é o regulamento interno de cada... Na verdade, o proprietário, pelo direito de propriedade, ele pode locar para quem ele quiser, desde que não discrimine ninguém. Então, ele pode não locar por alguém que tenha cachorro, ou não locar para uma família grande. É uma decisão pessoal e ele tem esse direito. Direito de propriedade, mas o prédio não pode proibir um condômino ou um locatário de ter um animal. Entendi. O doutor Rodrigo Carpati, advogado, o telefone dele é 11 3095 6000. 3095 6000. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com ele? Pode? Lógico. Então pronto. Vai ser um prazer responder, eu tenho certeza. Muito obrigada por ter vindo. A gente vai para o intervalo muito rapidinho. Daqui a pouco eu espero você. Até já.